Estude com a Alessandra ainda. Só me dá uma caneta, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, professor Leandro Gabriel. Café. Buenas noches. Fala, professor! Como é que tá o senhor? E Tudo aí, tranquilo? capitão, tudo certo? Eu tô melhor agora com a autoridade, uma autarquia igual o senhor aqui, ué. Sou um aprendiz, eterno aprendiz. Que E isso, aí, tudo certo? tudo tranquilo. Se o senhor é o aprendiz, imagine eu. Caramba! Só sei que nada sei. É isso daí, professor. Então, professor, já vamos assim, dando já início, esperando o pessoal chegar aí, mas para quem já chegou, muito boa noite a todos. Para quem não sabe, esse projeto é um projeto que já está acontecendo. Hoje já nós estamos no 8º dia, né, dessa maratona consecutiva aí, que serão 30 dias seguidos dessa live. E a gente está contando aí com esse mestre na área da educação. Mestre literalmente, né, professor? Tanto no sentido figurado quanto no sentido acadêmico. O cara é mestre Aprendiz. mesmo. Cara, professor mestre, é uma honra, não é qualquer um que é digno de estar à frente desse cara aqui. Tô zoando assim, professor, mas muito obrigado mesmo, o sentimento é de gratidão, viu? Muito obrigado por esse tempo que o senhor está disponibilizando, ajudando aí na preparação de estudos de muita gente mesmo, porque assim, como eu falo nas outras lives, né? Nós estamos lidando com sonhos, né? Então, a partir do momento que a gente lida com sonhos, a gente não pode brincar. E a gente acompanhando, pelo que eu já acompanho, vou continuar acompanhando o seu serviço, professor. O senhor se esmera, o senhor não mede esforço para apresentar o que é de melhor da versão do senhor. Então, muito obrigado, professor. E pode ficar à vontade aí, viu, professor? Alessandro, eu que agradeço aí o convite. Para mim é um prazer fazer parte do teu projeto, tá? Em Braslândia. Conte sempre comigo. Você é um cara que sempre me respeitou, sempre valorizou meu trabalho. Sim, E um cara sim. muito humilde, né? Você é um cara muito bacana. Então, é um prazer estar aqui com você. E é mais um momento de aprendizado para todos nós, né? Porque eu costumo dizer que eu aprendo tanto quanto eles, né? E na medida que a gente vai planejando as aulas, né, organizando o conteúdo, e na medida que a gente vai estabelecendo uma linguagem, um diálogo dentro de sala de aula, eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz mesmo, né? Então, cada aula, cada live, cada encontro com os alunos é um prazer imenso e um aprendizado, né? Não, com E é certeza, isso. professor. Conte sempre Então, comigo, viu, Alessandro? Tá? O tamo seu junto, e o senhor projeto também. é um projeto sério, é um projeto vencedor, e eu tenho certeza que no segundo semestre você vai bombar lá em Braslândia, sem dúvida nenhuma, e pode contar comigo, tá? Com certeza, e a recíproca é verdadeira, viu, professor? Tamo junto. Tamo junto, tamo Professor, junto. hoje nós vamos falar para quem está chegando aí, não precisa nem chover no molhado, né? Professor Leandro Gabriel, a fera aí, a lenda. Eu coloquei, não sei se você ouviu lá nos stories, o embaixador aí, ó. Tem o Cara, eu ri Gustavo da Lima lá. música. Eu ri da, eu ri da música que você colocou lá. Mas é isso mesmo, professor. A gente tem que fazer amor aqui com o conteúdo, literalmente. A gente tem que fazer com que esse conteúdo entre assim da melhor forma possível, porque é uma das coisas mais pesadas, né, aí nos certames da área da educação. E o senhor selecionou uma bateria de exercícios aqui para a gente. O senhor pode ficar à vontade aí, professor. A casa é sua, fique à vontade. Beleza, vamos nessa. Então, boa noite a todos aí. Tem umas figurinhas já bem conhecidas: Coni, Kilza, Jaqueline, Solange, Alcinélia. Tamo junto aí, viu, galera? Então, forte abraço em todos vocês e que a gente possa ter mais um momento aqui de intenso aprendizado para todos nós, né? Então, vamos lá. Vamos Vamos lá. contribuir nessa uma hora de live. Vamos começar aí com a primeira questão. Só lembrando o seguinte, pessoal, para quem chegou aí na live e às vezes ainda não teve acesso ao material, então tem um link
na bio do meu Instagram, @prof. Leandro Gabriel, e tem também o link na bio do professor Alessandro, @estude com Alessandro, tá? Isso. Então, quem quiser ir acompanhando o material que está disponível lá no Telegram do professor Alessandro, beleza? Então vamos lá. Primeira questão é uma questão de planejamento educacional. Então é uma Você quer que eu leia, questão... professor? Pode falar. ler, por favor. Então vamos lá, pessoal. Olha só, primeira questão. O programa delineia as decisões de caráter geral do sistema de ensino, as suas grandes linhas políticas, suas estratégias e suas diretrizes. Certo ou errado? Quando a gente fala de o programa. Beleza. Fala Então é aí, o galera. seguinte, pessoal. Quando a gente fala de programa, observem as diferenças básicas entre plano, programa e projeto. Uma banca que gosta muito de cobrar isso, CESP. Outra banca que adora cobrar isso daí, Quadrix. Então vamos lá. Quem é o maior dos três? Plano, programa ou projeto? Plano. Macete. Lembrem do PNE, Plano Nacional de Educação. Então, qual que é o principal documento em matéria de planejamento educacional no país? PNE, Plano Nacional de Educação, o qual define 20 metas e 10 diretrizes para a educação brasileira durante um período aí, portanto, de 10 anos. O nosso PNE que tem como vigência o período de 2014 a 2024. Então, lembra do PNE, plano. Então, ele está falando, delineia as decisões de caráter geral. Destaquem aí, caráter geral do sistema de ensino. Então, sempre que tiver algo relacionado a caráter geral, vinculando o sistema de ensino, isso diz respeito a um processo denominado de planejamento educacional. Então, é um nível de planejamento estratégico, planejamento educacional. Então, planejamento educacional é um nível de planejamento vinculado a um ou mais sistemas de ensino, tá certo? Então, como materialidades, exemplos, Plano Nacional de Educação no âmbito nacional. Aí nós temos, no âmbito distrital, o PDE. Olha lá, outro exemplo. Plano Distrital de Educação. Perfeito? Então, essa característica, esse conceito aí apresentado no item 1, não é referente a programa, e sim a plano. Portanto, o item está errado. Então, risquem a palavrinha programa e coloquem plano. Tudo bem? Então, essa é a definição básica de plano e não de programa. Uma definição básica de programa, Leandro. Programa é basicamente um aprofundamento do plano. Ou seja, é a setorização do plano. Então, o programa ele está num nível intermediário. Então, ele está ali entre o plano e o projeto. Aí, ó, outro macete, projeto. Lembra do PPP, Projeto Político Pedagógico. Eu já estou o quê? No nível operacional. Então, toda escola tem que ter o seu projeto político pedagógico, atualmente denominado como proposta pedagógica, segundo o nosso currículo em movimento, os cadernos da educação infantil e do ensino fundamental que foram aí recentemente atualizados. Então, uma definição básica de projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação. Então, o projeto ele está num nível mais operacional, eu diria. Então, o primeiro item aí está incorreto. Beleza, Alessandro? E olha só, professor, cabe ressaltar, se não me falha a memória, eu acredito que não vai falhar esse momento, o currículo em movimento, para quem ainda não sabe, está lá no site da Secretaria de Educação, né, professor? Vale a pena ir atrás, Sim. fazer o download, para conhecer, Sim. né? Tá bom, Sem galera? dúvida Então vamos nenhuma. evoluir. Vamos lá. Questão número 2. Para desenvolver as competências e as habilidades desejadas dos alunos, o professor deve utilizar os objetivos de ensino presentes no planejamento de conteúdo como um guia de ação. Questão bonita, né, professor? E é uma questão relativamente simples, é uma questão tranquila, é uma questão de componentes do processo de ensino, ou componentes do processo didático-pedagógico. Tá? Isso também costuma cair muito em questões de didática, né, do tema ou do tópico didático aí do edital. Então,
Só uma questão aqui rápida, Alessandro. Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva no teus stories, não é isso? Isso, vai lá. Beleza. Então, o item aí tá certo ou tá errado? Galera, tá certo. Então, item 2 correto. Vamos comentar agora. Quando ele fala desenvolver competências, nós temos enquanto uma definição básica de competências segundo a atual BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Chave. Então, ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Perfeito? Beleza. E aí é o seguinte, as habilidades, o saber fazer. Então, os conteúdos abarcam, de certo modo, os conteúdos ditos procedimentais. Então, nós temos, para o desenvolvimento das competências e habilidades desejadas nos alunos, então, um currículo por competências e habilidades, o professor deve utilizar os objetivos de ensino presentes no planejamento de conteúdo como um guia de ação, o que é óbvio. Porque na definição dos objetivos, os mesmos deverão estar o quê? Interrelacionados com os conteúdos programáticos, perfeito? Então, pense que os componentes do processo de ensino, os componentes do processo didático-pedagógico, eles estão num contexto de quê? De interdependência. Então, objetivos, conteúdos, avaliação, todo o processo de planejamento, metodologia, a definição das técnicas de ensino, dos recursos didático-pedagógicos, todos esses elementos devem estar interrelacionados. Então, o item 2 aí está devidamente correto. Correto. Perfeito, professor. Então, ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, tá? Então, faltou atitudes aí, viu? Bruna Cris. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Valores, a menina perguntou aí. O último, valores, viu? Depois a gente só fazer o mnemônico, bota lá a inicial de cada um, pessoal. Que aí é mais fácil, né? O aprendizado. É o chave. Chave com vermelho. Olha só, questão número 3, hein, galera? Para que a inclusão seja bem sucedida, as diferenças dos alunos devem ser reconhecidas como um recurso positivo. As diferenças entre os alunos devem ser reconhecidas e capitalizadas para fornecer oportunidades de aprendizagem para todos os alunos da classe. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer? Marca aí. O que vocês marcaram aí nesse item, moçada? Vamos ver o que o pessoal marcou no chat aí. Vamos ver aqui. Até agora eu acho massa o chat de live, cara. Por mim, eu ficava só lendo o chat. Só que, às vezes, a gente fica aqui meio preocupado com o conteúdo, de não falar bobagem, de não falar abobrinha, a gente acaba esquecendo, às vezes, de ler o que tá aí no chat, né? Tá falando que é certo, a galera tá falando certo. A galera tá roxando no certo aí. É uma questão também relativamente simples, tá, moçada? Então, é uma questão sobre educação inclusiva e educação integral. Então, o item 3 está certo mesmo. Então, vamos comentar. Para que a inclusão seja bem sucedida, as diferenças dos alunos, então destaquem aí a palavra diferenças, devem ser reconhecidas como um recurso positivo, sem dúvida nenhuma, porque a educação inclusiva, ela valoriza não só as diferenças, como também a igualdade. Então, mas como assim, Leandro? Diferença e igualdade? A igualdade no que tange a garantia de direitos. Então, ou seja, os mesmos direitos para os indivíduos ditos normais devem também ser garantidos para os indivíduos especiais. Então, a LDB e outros dispositivos legais definem qual o público relacionado ao atendimento educacional especializado. Estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, beleza? Então é o seguinte, uma educação inclusiva, ela valoriza a igualdade de direitos e também as diferenças no que se refere às especificidades do público-alvo da educação especial inclusiva, que são esses 3 aí que nós acabamos de citar. Então, para que a inclusão seja bem sucedida, as diferenças dos alunos devem ser reconhecidas como recurso positivo? Sim.
As diferenças entre os alunos devem ser reconhecidas e capitalizadas para fornecer, aí destacando o termo, oportunidades de aprendizagem. Quando se fala de oportunidades de aprendizagem, nós estamos também fazendo referência ao termo lá da educação integral, a garantia das oportunidades educacionais, ou seja, garantia de acesso, permanência e rendimento dos educandos. Portanto, o item 3 está correto aí. Corretinho. Então vamos lá, pessoal, adiantando. Questão número 4. A teoria da epistemologia genética defende que o conhecimento se constrói gradativamente, à medida que as estruturas mentais e cognitivas vão se organizando ao longo dos estágios de desenvolvimento da inteligência. Epistemologia tem a ver com Piaget, professor? Epistemologia genética é Piaget, Jean Piaget, o grande precursor. Então, o que é epistemologia? Logia, estudo do conhecimento genético. Então, Piaget bem destacou a importância da herança genética no processo de constituição do sujeito e da sua própria aprendizagem. Então, Piaget, ele foi um importante biólogo, psicólogo. Então, Piaget ele teve uma forte influência dos seus estudos, do seu próprio conhecimento adquirido no campo da biologia, que, de certo modo, também fez aí essa correspondência com os estudos da genética e a importância dessa herança genética no processo de aquisição da aprendizagem. Então, a teoria da epistemologia genética, falou isso Jean Piaget. Defende que o conhecimento se constrói de forma gradativa? Sim, essa é uma das bases do cognitivismo enquanto uma das vertentes do construtivismo. À medida que as estruturas mentais e cognitivas vão se organizando ao longo dos estágios de desenvolvimento. Então, o Piaget ele especificou quantos estágios de desenvolvimento? 4 estágios de desenvolvimento. Então, vamos recapitular aí os 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos aí. Lembrando que essas faixas etárias elas podem variar, já que cada educando tem o seu próprio ritmo de aprendizagem. O segundo período é o pré-operatório, que varia aí em média de 2 a 7 anos de idade. O terceiro período são as operações concretas, que vai aí em média de 7 a 11, 12 anos. E 12 anos em diante as operações formais, constituindo aí, portanto, o quarto e último período ou estágio de desenvolvimento da inteligência, segundo a teorização de Jean Piaget. Então, item 4 correto. Item também relativamente light. Uhum. Eu digo assim, galera, light para quem já está estudando light. há mais tempo, né? Porque o cara que nunca ouviu falar de Piaget, que sai epistemologia genética, o cara vai se enrolar. Então, assim, para quem já está em processo aí de estudo há um pouquinho mais de tempo, para quem é aluno lá do projeto do Alessandro, lá de Brasília, então vai achar esse item aí relativamente light, tá? Então vamos lá. Tem uma participação aqui, professor. Vê se, a menina perguntando aqui, professor, para Piaget, a inteligência vai evoluindo conforme as fases do desenvolvimento? Sim, até porque ele vai adquirindo novas competências, novas habilidades, né? Então, na medida em que ele vai desenvolvendo novos esquemas mentais, esse processo de inteligência, ele vai evoluindo gradativamente, que é exatamente o que a questão está pontuando também. Uhum. Então vamos lá, pessoal, evoluindo. Questão número 5. A instrução programada é um processo linear que prevê uma atividade prática na qual a função do professor é apresentar um conjunto de conhecimentos para o aluno e reforçar positivamente as respostas desejáveis, a fim de estimulá-lo a continuar apresentando essas respostas. Certo ou errado, galera? Marquem aí. E aí? Essa aí eu quero ver o que a galera marcou. Essa questão é nível hard. Programada. Essa é nível hard. Diria uma questão complexa. Caramba. Vai ficar salva, vai ficar salva. Vai ficar salva a live aqui, pessoal. A instrução programada. Alessandro, depois vê a possibilidade de salvá-la no canal lá do YouTube. Sim, eu tô tentando fazer, Naquele fazer o download da live. Lá, vê se você consegue.
Se você Sim. conseguir, depois você me avisa, porque também eu quero disponibilizar lá no meu canal também, tá? Top, top, sim. Então, galera, certo ou errado? Aí, tá vendo? Uma galera marcou certo, outra galera marcou errado. Eu Muita gente marcaria marcando certo. certo. Então, vamos lá. É o seguinte, é uma questão que eu particularmente considero uma questão complexa para quem não estudou nem pedagogia tecnicista e muito menos behaviorismo, enquanto uma importante concepção do campo da psicologia da aprendizagem. Então, primeira coisa que eu quero que vocês destaquem aí, instrução programada. Já destaquem esse termozinho aí no item. Se na prova fizerem correspondência da instrução programada com o comportamentalismo ou behaviorismo, enquanto concepções do campo da psicologia da aprendizagem, o item está correto. Automaticamente, alguém já botou aí a relação da instrução programada dentro da ótica da pedagogia tecnicista. Correto também. Até porque a pedagogia tecnicista, ela se desenvolveu tomando por base aí, no campo da psicologia da aprendizagem, exatamente o behaviorismo. O behaviorismo de Skinner, tá bom? Então, ó, instrução programada é um processo linear? Sim, já vou explicar por que é um processo linear. Que prevê uma atitude prática, ok, na qual a função do professor é apresentar um conjunto de conhecimentos para o aluno, sim, e reforçar positivamente, que é um outro termo da teorização de Skinner. Então, o reforço positivo, a recompensa, a premiação. Então, ó, reforçar positivamente as respostas desejáveis, certo? A fim de estimulá-lo a continuar apresentando essas respostas. Então, a instrução programada, ela tem uma aplicação prática a partir de softwares educativos. Esses softwares educativos, calcados principalmente no uso das tecnologias de informação e comunicação, olha o tecnicismo aí. Então, nós temos o uso dessas tecnologias de informação e comunicação e que, de certo modo, elas são descritas pelos behavioristas como máquinas de ensinar. Então, guardem esse nomezinho, esse termo, máquinas de ensinar. Então, é uma instrução programada, ela é auto-instrucional. Aí vem lá, o aprendiz ele recebe uma instrução e logo em seguida questionado por ela. E também imediatamente ele recebe o retorno, o feedback. Então, como é que se dá esse processo linear? Esse processo linear ele tem 6 etapas básicas. A primeira delas, a informação inicial. A informação inicial que consiste no estímulo. Olha o estímulo-resposta aí. Então, primeiro ponto, a informação inicial, o estímulo. Segundo ponto, o aluno aprende parte dessa informação. Então, ele aprende, mesmo que parcialmente. E aí ele vai o quê? Reagir. Então, no terceiro momento, o aluno reage, ele dá uma resposta. Terceira, essa resposta pode ou não ser positiva, segundo quem estimula. Aí, quarto ponto, a resposta ela é comparada com a certa. Então, nós temos uma comparação. Essa resposta que o aluno deu, ela condiz com aquilo que era esperado ou não condiz com o que era esperado? Quinto ponto, a resposta correta, ela se constitui como uma recompensa. E aí o Skinner vai chamar essa recompensa de quê? De reforço positivo. Beleza? Então, recompensa, reforço positivo. Sexto e último, aí vem o quê? A nova informação que o indivíduo agrega. Então, o maior esclarecimento a respeito do tema em questão. Então, são 6 pontos. Vou repeti-los aqui. Informação inicial, estímulo. Segundo, a aprendizagem, mesmo que parcial, do educando. Terceiro, a reação do educando, que vai gerar justamente a resposta do educando perante aquele estímulo. O quarto, a resposta ela tem que ser comparada com a resposta correta. Então, se o educando acertou, aí ele tem a recompensa. Quinto ponto. E essa nova informação que é aprendida, que é fixada na mente do indivíduo, aí já é o sexto momento da chamada instrução programada dentro da teoria de Skinner, beleza? Skinner. Então, item 5,
Corretíssimo. Ó, Questão acertaria. hardcore. Quanto pior, melhor. Esse é o lema. O tema, né? No exército Tem a gente gente que não aprendeu o entende, seguinte. Alessandro. Tem gente que, Alessandro, tem gente que não entende isso. Por quê? Quanto pior, melhor. Eu tô falando aqui, uma das minhas meninas aqui, das minhas filhas, até falou, como assim? Quanto pior, melhor. Então, e com certeza deve ter alguém aí perguntando, mas por quê? Quanto pior, melhor? Porque é o tipo de questão que, em se tratando de CESP, por exemplo, uma errada anula uma certa, o cara ele pode ficar ali meio na dúvida. Aí qual que é a tendência? Ou o cara chuta errado, se ele chutar certo, igual a Tati aí fez, beleza. Agora, normalmente ele vai chuta errado. Ou vai deixar em branco. Ele vai o quê? Ele vai perder ponto, correto? Ele vai perder ponto. Agora, se você acerta esse item, você saiu da multidão. Então, é o tipo de item que se você acerta com a devida fundamentação, com a devida certeza, cara, é fato que você estará entre os primeiros colocados. Aí você começa a se destacar, entendeu? Então é esse tipo de item prova que realmente separa os homens dos meninos. A gente tem um ditado popular no quartel que eu aprendi, que é bem assim, ó, é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. É quase isso daí, ó. Então, é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Vamos lá para número 6, galera. Vamos lá, nível hard, hein? Segundo a teoria sócio-histórica, faz-se necessário distinguir 2 níveis de desenvolvimento. Quais são eles? O primeiro deles é o nível de desenvolvimento real e o segundo é o nível de desenvolvimento potencial. E aí, pessoal, o que vocês marcariam? Falem aí, por gentileza. Certo, Eita, errado ou hein? cerrado? Certo, errado ou cerrado? Vixe, Maria. Quando tem um silêncio assim, ó. Olha lá, o silêncio pessoal tá no pensando, chat. deu um tempinho, ó. É. Marcando certo. Ó, teve uma guerreira falou errado agora. Galera, Opa. é o seguinte, estão me zoando aqui porque eu tô falando chat, tá errado? Chat? Ah, chat, né? É português, Ah, chat. tá. É que nem stories, eu falo stories, aí a galera me zoa aqui. Então, olha só, vamos lá. O que pode gerar uma certa dúvida aí, Alessandro, por parte da galera? O item 6 ele fala assim, segundo a teoria sócio-histórica. Aí ele vem com os 2 níveis de desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Aí muitas pessoas falam, bom, mas isso é Vygotsky, não é Vygotsky? Isso é Vygotsky. Então, Vygotsky, ele é o grande representante da psicologia histórico-cultural. Então, o que é mais comum na literatura em prova? O termo psicologia histórico-cultural. Ou abordagem socio-interacionista, correto? Então, a galera fixa esses 2 termos aí. Psicologia histórico-cultural ou socio-interacionismo. Só que na literatura acadêmica também nós temos esse terceiro elemento aí, esse terceiro conceito, teoria sócio-histórica. Então, a teoria sócio-histórica, ela revela justamente a importância dos condicionantes sociais e históricos no processo de aquisição do ser da sua própria aprendizagem. Então, a aprendizagem ela se dá a partir das relações interpessoais, a partir dos aspectos socioculturais, assim como também dos condicionantes históricos. Então é o seguinte, segundo a teoria de Vygotsky, Levi-Vygotsky, nós temos o nível de desenvolvimento real que consiste naquele conhecimento já apreendido. Aquilo que ele consegue fazer, aplicar, por exemplo, sem a ajuda de outrem. Então, esse é o real. E o potencial é aquilo que ele está em vias de aprender. Aquilo que, numa aplicação, ele depende da ajuda de outrem, tá certo? Então, ou seja, essa distância entre o nível de desenvolvimento real
e o nível de desenvolvimento potencial, ela foi denominada de quê? De ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, beleza? Então são elementos que fazem parte sim da chamada teoria sócio-histórica, também conhecida como psicologia histórico-cultural ou abordagem sócio-interacionista. Portanto, item 6, correto. Entendi. Então, quando se chegar na prova lá, o item lá, sócio-histórica, a gente pode colocar como sinônimo histórico-cultural, que é a mesma análise. Psicologia histórico-cultural, que é exatamente esse termo que aparece lá no currículo em movimento. O tempo todo no currículo em movimento vai aparecer a psicologia histórico-cultural. Então, certinho, então. Isso é Vygotsky. Só o Então, ouro. psicologia histórico-cultural, sócio-interacionismo ou teoria sócio-histórica. Então, o item certo. Então, vamos lá. Número 7, hein, pessoal? Vamos evoluir. Questão 7 fala o seguinte: conforme a teoria da aprendizagem por descoberta, o crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. E, para isso, o indivíduo constrói esquemas mentais de assimilação para abordar a realidade. Essa teoria baseia-se nos pressupostos de que todo esquema de assimilação é constituído e toda abordagem da realidade supõe um esquema de assimilação. E aí, pessoal, certo ou errado? Topíssimo esse item. Esse viu? Parece uma novela, vai e volta, tem o primeiro, segundo, terceiro capítulo. E aí, certo ou errado? Certo ou errado, ou cerrado, né? Ou cerrado. Caramba. Galera, vamos lá. Então, olha só. Teoria da aprendizagem por descoberta. Jerome Brunner. B-R-U-N-E-R. Brunner. Certo? Então, Brunner foi um importante psicólogo estadunidense de família polonesa. A família do Brunner era polonesa, mas o Brunner nasceu nos Estados Unidos, certo? Nasceu, viveu lá, enfim. E o Brunner, ele foi influenciado por dois grandes teóricos cognitivos, Vygotsky e Piaget. Então, teoria da aprendizagem por descoberta, Brunner. Aí o item já fala assim: o crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. Destaquem esses dois termos aí. Assimilação e acomodação. Isso é Brunner? Não. Isso é Piaget. Então, assimilação e acomodação são conceitos trazidos pelo cognitivismo ou epistemologia genética de Jean Piaget. Beleza? Então, já está errado. Então, ele misturou as teorias de Jean Piaget com a teoria da aprendizagem por descoberta de Brunner. Então já está errado. E para isso o indivíduo constrói esquemas mentais de assimilação. Isso é Piaget. Esquemas mentais, assimilação, acomodação, Piaget. Essa teoria baseia-se nos pressupostos de que todo esquema de assimilação é construído e toda abordagem da realidade supõe um esquema de assimilação. Piaget puro. Então, o examinador ele trocou aí as teorias, beleza? Então, item errado. Aí é o seguinte, para a gente poder aprofundar um pouquinho aqui, não dá para a gente aprofundar tanto, mas só para a gente poder entender um pouco mais sobre essa teoria da aprendizagem por descoberta. Então, eu fiz aqui um resumozinho rápido, que é o seguinte: as fases de desenvolvimento de um indivíduo ocorrem em seu ambiente e se manifestam em 3 modos. Isso na teorização da aprendizagem por descoberta de Brunner. Quais são esses 3 modos? Primeiro deles aí, eu vou pontuando bem devagarzinho para quem quiser anotar. Primeiro, representação ativa. Então, ou seja, primeiro modo, a representação ativa. Então, a representação ativa simboliza justamente o manuseio da ação, a operacionalização de objetos, enfim, do dia a dia, que envolve, de certo modo, o dia a dia, o cotidiano do educando. Então, é isso. Segundo modo,
a representação icônica. Então, a primeira, ó, representação ativa, a segunda, a representação icônica. A organização perceptiva de imagens. Em se tratando de uma sociedade de informação e conhecimento na atualidade, essa percepção das imagens ela é primordial no processo de aprendizagem. Não é à toa que se usa muito atualmente os esquemas ou mapas mentais, que ajudam, que facilitam muito, né, o processo de aprendizado. Beleza. Terceiro modo, a representação simbólica, que aí já vem o uso de símbolos. E aí é um dos elementos marcantes da teoria de Vygotsky, enquanto influenciadores no pensamento de Brunner. Então, ó, representação ativa, representação icônica e a representação simbólica. Aí vem, o ambiente de aprendizagem por descoberta propõe que o educador facilite e ordene os processos de representação por parte do aluno, para que ele se sinta estimulado a explorar alternativas. 3 fatores são envolvidos no processo de exploração de alternativas. Aí quais são esses 3 fatores? A ativação, que é o que dá início ao processo, em que o educando curioso se predispõe a aprender. Então temos aí a ativação. O segundo, a manutenção que faz com que o indivíduo se mantenha no processo. E o terceiro é a direção, que evita que esse processo seja caótico. O que é o processo caótico? É aquele aluno que não aprende matemática, isola a matemática, exclui a matemática da vida dele e vai passar perrengue o resto da vida por conta do não aprendizado da matemática. Então ele vai passar perrengue o resto da vida durante a educação básica, educação superior, porque ele não aprendeu matemática. E no dia a dia também. É o cara que vai lá dar um troco errado, engambela ele, entendeu? Então assim, sair da zona de conforto é o que a gente sempre fala em sala. Saia da sua zona de conforto. Nunca ache que você sabe muito, porque na verdade você ainda não sabe nada. Eu não sei nada, você, Alessandro, sabe nada. E quando a gente se julga competente demais, sabedor demais das coisas, é aí que a gente cai do cavalo, entendeu? Sim. Por isso que cada dia é um dia novo e de novos aprendizados. Então, ó, a direção, ela evita que esse processo seja caótico. Então, ó, 3 fatores envolvidos no processo: ativação, manutenção e direção. Beleza? Então, estude um pouquinho mais sobre teoria da aprendizagem por descoberta, tá bom, galera? Isso daí já caiu em prova e pode vir a cair novamente. Já caiu várias vezes, só que a gente não dá muita atenção para Brunner. A gente dá mais atenção para Skinner, Vygotsky e Piaget. Aí se esquece um pouco de estudar Gardner, Ausubel, Rogers, Brunner, tá certo? Então, os outros pensadores, né, professor? Tá. Exatamente. Brunner, perguntaram aí, de qual teoria o Brunner é? O Brunner, ele é das teorias cognitivas. Tá? Então, fortemente influenciado por Vygotsky e Piaget. Agora, não é numa live de 5 minutos aqui que vocês vão entender a aprendizagem por descoberta. Então, eu estou colocando aqui uma sementinha para você depois ir ali na internet, vasculhar num livro, enfim, dar uma verificada sobre o que significa essa teoria da aprendizagem por descoberta aí. Então, estudem, porque isso tem caído na prova, inclusive nas próprias provas da ECDF. Professor, só fazendo um adendo aí, a partir dessa semana, lá no destaque aqui do Instagram, vai ter um destaque lá reservado só para os pensadores, entendeu? Então vai vir o nome dos pensadores e de qual teoria ele pertence, tal. Vai ter um estudo em linhas gerais, é lógico que não dá para se aprofundar, igual o senhor falou aí, mas em linhas gerais vai ter o nome do pensador, algumas características da época dele e por aí vai. Tá bom? Então, só para ter um adendo aqui. Então, vamos continuar? Vamos lá. Questão de número 8. Segundo a teoria socioafetiva, o ato mental se desenvolve necessariamente a partir do ato motor, intermediado por processo cuja explicação desenvolver-se-á mais adiante.
Daí advém a afirmação de que essa teoria tem como eixo principal a motricidade. E aí, galera? Certo ou errado? Desenvolver-se-á o uso da mesóclise, ou seja, o pronome no meio do verbo. Ah, garoto, esse é o cara da gramática. E eu de gramática... Ô, Alessandro, sabe qual que é a regra que eu sei da gramática? M antes de P e D. Samba. Nossa! É, garoto, eu lembro disso. Tá certo aí, ó. Pelo menos alguma coisa. Vamos É lá. isso daí, professor. Certo ou Galera, errado ou cerrado, galera? Teoria socioafetiva. Valon. Então, ó. Aí tem gente que fala assim, professor, não caiu nenhum teórico na prova. Como não caiu nenhum teórico? Precisa aparecer lá de forma explícita o nome do cara? Então, ó, segundo a teoria socioafetiva, quem é? Valon. O ato mental, destaquem aí, ato mental, se desenvolve necessariamente a partir do ato motor, intermediado por um processo cuja explicação desenvolver-se-á mais adiante. Esse trecho aí, o examinador bobeou, porque o que ele fez? Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V de um texto, tá certo? De um texto que eu não tenho aqui a referência no momento, mas isso aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V aplicado na última prova para professor de atividades da ECDF. Então, vocês verem que isso daqui é tudo questão de prova, galera. Então, ó, aí tá lá. Daí advém a afirmação de que essa teoria tem como eixo principal a motricidade. Destaquem isso daí. Essa teoria tem como eixo principal a motricidade. Se cair desse modo na prova, o item está corretíssimo. Então, o Valon ele dizia o seguinte: o ato motor, ele, de certo modo, precede o ato mental. Então, para que eu venha a desenvolver as ações mentais, os esquemas mentais, ditos lá por Piaget, né, os esquemas mentais, o Valon ele falava do ato mental. Então, para que o ato mental seja desenvolvido, é preciso haver anteriormente o desenvolvimento do ato motor. E qual que é a sequência correta? A sequência correta é a seguinte: a atuação do ser sobre o meio social e físico desde o nascimento. Então, ele vai agindo, direta e indiretamente, sobre esse meio social e físico, que o Valon denominou de contato socioafetivo. Então, contato socioafetivo. Aí, do contato socioafetivo, nós temos o desenvolvimento do ato motor, assim como também do ato psíquico. E que, por sua vez, contribuirá para o desenvolvimento do chamado ato mental. Então, o ato mental, que o Valon também, em suas obras, descreve como construção cognitiva. Então, ó, a atuação do ser sobre o meio social e físico, contato socioafetivo, desenvolvimento do ato motor e psíquico, e posteriormente o desenvolvimento do ato mental. Beleza? Então, essas fases, essas etapas, elas compõem parte da chamada teoria socioafetiva de Henri Valon. Então, item 8, correto. Tem gente Então, falando da internet está travando. Galera, está travando, mas não é a live, tá? Pode ser a sua internet. Porque quando é a live, trava a minha fala do Alessandro aqui e a gente não consegue nem se comunicar, beleza? Então é alguma coisa relacionada à internet, até porque não é todo mundo que está com esse problema aí de tá foi travando. só 2 ou 3 pessoas aqui que falaram que está travando. Mas está tranquilo. Vamos adiante, que o tempo hoje. Questão de número 9. Alguém perguntou aí a questão número 7, o gabarito errado, tá? 7 errado, 8 certo, e a 9 a gente vai analisar agora. Questão 9, Paulo Freire, pedagogo pernambucano, foi o maior exponente brasileiro na luta pela educação de adultos. Seu método, que serve de guia para a formação dos educadores desse segmento social, recomenda o uso de temas geradores, que são assuntos do cotidiano dos educandos,
para acender nos alunos outras formas de pensar, fazer e agir. Questão bonita, né, professor? Parece quando Pois fala de é, Paulo Freire, o negócio fica tão assim, com borboletas voando, um negócio assim, tão É. bonito, né? Agora, Alessandro, depois de uma sequência pesada de questões, né, Aham. relacionadas às bases psicológicas, então a gente tem aí uma questão mais light, eu diria. Então, Paulo Freire, o Uhum. grande expoente da pedagogia progressista libertadora, o item está devidamente correto, condizente com a teoria de Paulo Freire, e a proposta da importância do uso dos temas geradores, que são temas relativos ao cotidiano dos educandos jovens e adultos, dos educandos trabalhadores, enfim, tornando aí uma concepção de currículo que Paulo Freire denominou de currículo real, o currículo aplicado na sala de aula e o currículo que é construído de forma gradativa a partir justamente das expectativas, dos conhecimentos prévios e da realidade dos educandos. O que, de certo modo, também tem uma correspondência com o currículo oculto. Então, o item 9 aí, corretinho. Vamos dar uma Professor... agilizada por causa do tempo, né? Estou preocupado aqui com o Aham. tempo. Vamos sim. Questão de número 10. Vamos lá. Os cursos à distância poderão ser projetados para terem duração menor do que a definida para os mesmos cursos, só que ofertados na modalidade presencial. Certo ou errado, galera? Ou cerrado? Item 10, errado. Então, se falar que os cursos à distância poderão ter uma duração inferior aos cursos na modalidade presencial, incorreto. Até porque, pessoal, isso daí geraria digamos assim, uma progressiva não relevância aos cursos de educação à distância. Que, na verdade, já tem um estereótipo, já tem aquele estigma de serem cursos de qualidade inferior aos cursos da modalidade presencial. Então, se você diminui a carga horária, aí é que o bicho pega mais ainda, contrário aí à proposta da ampliação dos cursos à distância. Então, eu vou destacar dois decretos. Nós temos um decreto que já morreu, já foi revogado, que era o decreto 5622 de 2005. No decreto 5622 de 2005, esse decreto ele explicitava justamente essa afirmativa aí trazida pelo item 10. Então, não pode ter duração menor. Então, os cursos à distância não poderão ter uma duração inferior aos cursos presenciais. Beleza. Agora, nós temos um outro decreto que substituiu esse 5622 de 2005, que é o decreto, anotem isso daí, o 9057/2017. Então, decreto 9057/2017. Esse é o atual decreto que regulamenta a EAD. Então, esse decreto, ele não explicita essa questão da duração, tá certo? Porém, na prática, na realidade, com base em alguns pareceres do próprio Conselho Nacional de Educação e da sua Câmara de Educação Superior, nós não podemos ter essa desigualdade em se tratando de carga horária, beleza? Então, a recente é o Decreto 9057/2017. Lá no edital só aparece o tópico ensino à distância. Então, cuidado. Normalmente, as questões de AD elas são embasadas no artigo 80 da LDB e no decreto 9057/2017, beleza? Então, o item 10 está errado, porque ele está falando que podem ser projetados para terem duração menor do que a definida para os mesmos cursos na modalidade presencial. E aí, já fazendo gancho com o item 11. O item 11 ele fala assim: ao se transferirem de um curso na modalidade à distância para um curso na modalidade presencial, os estudantes perdem o direito de aproveitamento? Eles não perdem o direito de aproveitamento. Porque senão eu volto naquela questão. Os cursos EAD já tem todo aquele estereótipo negativo. Então, se eu não puder aproveitar os estudos concluídos com êxito lá no curso na modalidade à distância, se eu for migrar para o presencial, aí complica mais ainda.
Então, item 11, incorreto, porque está falando de perda do direito de aproveitamento. E aí, fazendo a conjugação com o item 12, que também fala de EAD. A EAD é um nível de ensino, já está errado. Não é nível, é modalidade. O resto está tudo certo. Aí ele está falando, é um nível de ensino errado, é modalidade, no qual a mediação didático-pedagógica ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Beleza. E com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos, promovendo comunicações assíncronas. Então, ou seja, em espaços e tempos distintos. Além das comunicações assíncronas, a EAD também propicia comunicações síncronas, como o chat ou chat. Tá certo? Então, ou seja, lá no chat, o chat é uma ferramenta síncrona. O fórum de discussão, ele é uma ferramenta assíncrona. Então, o professor ele vai lá, coloca um questionamento, no dia seguinte o aluno vai lá, responde o questionamento. Isso é comunicação assíncrona. Tempos e espaços distintos. Então, ó, itens GAD, item 10 errado, item 11 errado, item 12 errado. Os três estão errados. Certinho. Então vamos para 13, hein, pessoal? Vamos evoluir. Antes da gente evoluir para a questão 13, professor, só dar um recadinho aqui antes que o tempo acabe. Pessoal que está assistindo aí, esse projeto, como eu falei anteriormente, ele tem uma sequência de 30 lives consecutivas. Amanhã, aqui nesse Instagram, vai ter a live do professor Adenilton. Deem uma olhadinha lá no Instagram aqui, que vai ter a sessão, vai ter o planejamento da semana toda. Todos os dias terão as lives, esse mesmo horário, às 21h07, tá bom? Então acompanhe aqui o Instagram, a nossa programação semanal. Cada dia com um professor diferente, tá bom, pessoal? O professor Leandro Gabriel hoje está fazendo essa colaboração aí conosco. Então vamos lá, galera, professor. sigam Estude com Alessandro, @Prof. Leandro Gabriel no Instagram. Lá no canal do YouTube, meu canal lá, Professor Leandro Gabriel, tá certo? Se inscrevam lá para a gente fortalecer o canal, né? Então lá tem vários vídeos, várias aulas gratuitas. Canal do YouTube, Professor Leandro Gabriel. E a minha lista de transmissão, 992681651. 992681651. É a minha lista de transmissão, fazer o seguinte, tá? Professor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar todos esses dados nos stories, entendeu? Aí a gente coloca lá todas essas informações e os links, tá bom, pessoal? Mas para vocês terem acesso a esses links, esses stories, tem que estar seguindo a gente, tá bom? E a partir de amanhã, esse Instagram aqui não vai ser mais @Estude com Alessandro, pessoal. Agora vai ser Pedagogia Absoluta. A partir de amanhã, até daqui a pouquinho, eu já vou mudar o nome lá, não estranhe. Vai ser Pedagogia Absoluta, o nome desse Instagram aqui, tá bom? Então, questão de número 13. Por serem de caráter instrumental, as técnicas de ensino são mediadoras pedagógicas das relações entre professor e aluno e, portanto, não afetam as relações interpessoais, aluno-aluno, em sala de aula. Certo ou errado? Galera, olha aí, não afetam? Óbvio que afetam. Então é uma questão relativamente tranquila também. Então, afetam as relações interpessoais. Então, o item aí está incorreto. Então, dependendo da técnica de ensino que é empregada, ela pode afetar positiva ou negativamente as relações interpessoais. O que Libânio denomina de aspectos socioemocionais. Então, o item aí está errado. Certo. Então, olha lá, ó, 13, item errado, tá? 14. Os métodos e as tendências, os métodos e as técnicas de ensino refletem o ideário pedagógico interdependente das finalidades da educação, de seus conteúdos e processos de avaliação. Certo ou errado ou cerrado? Olha aqui, ó, interdependentes, integrados e dependentes uns dos outros. Quando a gente fala de método, nós estamos falando o quê? Método, caminho, percurso, técnica. É a operacionalização do método. Então, ou seja, um método ele é composto por técnicas, por instrumentos, por recursos, por critérios avaliativos. Portanto, o item está correto. Então, cuidado com essa palavrinha, interdependência. Estão integrados e dependentes uns dos outros. Então, 14 certo.
14, certo. E a última derradeira, as técnicas de ensino podem contribuir para uma educação emancipatória, criativa e inovadora. Questão bonita, né? Eu marcaria certo. O que é uma educação emancipadora? É uma educação que liberta, é uma educação democrática, é uma educação que induz a ideia do aluno enquanto sujeito, enquanto centro do processo educativo. Então, sempre que aparecer a palavra emancipadora, então já perceba o seguinte: perspectiva emancipadora da gestão, é uma gestão democrática. Perspectiva emancipadora ou emancipatória de avaliação, uma avaliação formativa. Então, ou seja, o item aí está corretíssimo. Então, emancipadora, criativa e inovadora. Quem gabaritou aí, Alessandro? Será? Quem gabaritou Rapaz, aí, galera? De quem verdade, gabaritou aí, hein? galera? Sem colar. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Pessoal, quem está assistindo a gente aí, tira um print aqui da tela e posta lá nos stories de vocês e marquem os dois Instagrams, tanto o meu quanto do professor Leandro Gabriel. Ó, vamos fazer aqui a pose aqui, ó. Quem postar o print com essa foto aqui, até sexta-feira, vai ter um presente. Eu não vou falar aqui. Show! Pronto, agora já foi. Galera, Alessandro, só uma licença rápida aqui. Pessoal, eu tenho um post aí na minha página do Instagram em que eu lancei um projeto chamado Auxílio Livro. Constantemente eu vou sortear na minha página do Instagram um auxílio livro de R$150 e vocês podem adquirir os livros que vocês quiserem lá na Livraria Delbrando, que fica lá na Faculdade de Educação da UNB, tá? Então, constantemente eu vou estar sorteando esse auxílio livro. Hoje está no valor de R$150. Você vai receber como se fosse um voucher. Você vai lá e gasta os R$150 nos livros que você quiser dentro da livraria, beleza? Então, participem do sorteio, vai ser sexta-feira agora. Professor, eu não sei nem o que falar, viu? Assim, gratidão mesmo por esse tempo, assim, por esse tempo excelente que foi aqui estar com o senhor, professor. Eu acredito que acrescentou e muito na vida de todos nós que estamos aqui do lado de cá, e o senhor não tem noção do valor que o senhor está gerando na vida dessas pessoas, porque assim, eu tenho certeza que a partir do que o senhor falou aqui, vai contribuir muito com a aprovação dessa galera. Muita coisa que estão deixando de falar e o senhor está falando aí incansavelmente. Professor, muito obrigado, continue sempre sendo esse cara camarada e sedento por ensinar e ensinar com qualidade. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço o convite, viu, Alessandro? E conte sempre comigo, tá? Parabéns pela iniciativa lá do projeto. Braslândia sempre foi uma cidade meio que excluída dessas possibilidades, dos cursos, dos projetos aí vinculados à Secretaria de Educação e a outros concursos. Então, eu espero que você seja um divisor de águas lá na cidade e pode contar aí com o nosso apoio, com o nosso trabalho, viu? Parabéns aí pela iniciativa. E é isso, tamo junto. Tamo junto, professor. Valeu, galera. Siga lá os Instagrams, viu? Siga aí, viu, galera? Um abraço. A live vai ficar salva, não esquece não. Até mais, valeu, professor. galera. Obrigadão. Um abração. Show de bola. Até mais. Valeu.